calma, cara. Como assim Pomodoro não funciona? Eu já vou achar que ou essa pessoa tá promovendo um livro ou alguma coisa da cabeça dela, ou ela simplesmente não gosta da técnica Pomodoro. Mas aqui você vai ter um problema comigo, cara. Porque eu gosto de Pomodoro e eu quero entender porque você está dizendo que não funciona. Vamos lá. Por que o Pomodoro não funciona? Experimente essa alternativa. E aqui eu sei, tem algumas pessoas que não realmente testaram o Pomodoro e não funcionou para elas. Mas vamos entender isso aqui. O que é Pomodoro? Bom, a técnica Pomodoro, ela foi desenvolvida por Francesco Cirillo e é um método de gerenciamento de tempo que utiliza um cronômetro para dividir o trabalho em intervalos tradicionalmente de 25 minutos de duração, separado por pequenas pausas e intervalos intencionais ali de 5 minutinhos. Esses intervalos são conhecidos como Pomodoro, tá bem? É uma homenagem ao cronômetro de cozinha, no formato de um tomatinho que você girava ele assim, ó. E aí ele regredia o tempo e depois, quando terminava, ele fazia um negocinho assim. Então Cirillo usava isso quando ele era estudante universitário e aí ele criou essa técnica. Só que o que há por trás dessa técnica que é a sacada, né, pessoal? Quando eu falo muito de Pomodoro, eu simplesmente falo que é uma técnica para ajudar aquelas pessoas que não conseguem fazer a grande sacada. Não sei o que a pessoa vai apresentar aqui, mas a grande sacada é simples. É que não dá para você fazer longas horas, jornadas de estudo e trabalho sem fazer com que o seu cérebro sofra demais com aquilo. Você precisa ter pausas intencionais. E a partir do momento que você adiciona essas pausas intencionais fazendo coisas aleatórias que não tem a ver com a sua atividade principal, você dá uma refrescada no seu cérebro e consegue ter mais jornadas e consegue fazer mais momentos de estudos. Essa é a sacada. E aí eu falo, cara, ficar mais de 50 minutos sentado numa cadeira, eu desenvolvi problemas na minha coluna por causa disso. Hoje, desde os meus 32, eu acho, eu tenho problemas sérios de coluna que, cara, acabou pra mim. Porque eu ficava fazendo horas e horas e horas de estudo e de programando e etc. E ali, nessas longas jornadas, eu fui desenvolvendo problema de coluna. Não seria muito mais fácil se eu pegasse e entendesse essa regrinha desde aquela época e já aplicasse e falasse assim, não, beleza, cara, eu vou fazer uma jornadinha de 50 minutos, vou levantar, vou caminhar, dar uma volta, 10 minutos, volto pra cá. Essa é a sacada por trás, pessoal. Então, pode odiar a técnica, não tem problema. Só entenda a sacada e entenda os porquês. E aí você desenvolve a sua, que daí vamos ver o que esse cara tá falando aqui. Já tô puto com ele, mas tô bem, calma. Vai passar. Então por que o Pomodoro pode não funcionar para desenvolvedores? Embora a técnica Pomodoro seja popular, ela pode não ser a melhor opção para todos, especialmente para desenvolvedores, e aqui está o porquê. Interrupção do estado de fluxo, estado de flow, né? Você tá ali focado, desenvolvendo pra caramba. O tempo rígido pode irromper o estado de fluxo. Tempo rígido 25 minutos, focadinho e tal, mas às vezes você realmente, cara, acontece isso. Você tá ali no meio, o cara tá desenvolvendo igual um... E aí vem e toca um negócio que a pessoa pausa. Tira você do fluxo. Eu tenho que concordar. Tira você do fluxo. E isso é crucial para a codificação, para o código, né? Para você codar. Quando você está profundamente envolvido com um problema complexo, parar porque um cronômetro disparou, interrompe a sua linha de raciocínio e depois para voltar demora. Tá bom, eu concordo. Faz sentido, a gente precisa ter esse cuidado. Por isso, para programar, talvez as horas sejam um pouquinho maiores. Mas os minutos maiores, mas cuidado com esse problema de coluna que você pode desenvolver por ficar muitas horas. 50 minutinhos. Qual que é o problema de você parar? Vai 1h30, porque eu já fiz Pomodoro de 1h30. 1h30, vamos combinar? 1h30 com uma pausa de 15 minutos? Não é possível que 1h30, no fluxo, no flow ali, ó, não é possível que você não vai desenvolver o suficiente, mesmo que haja uma pausa lá, tudo bem, pausa um pouquinho. Mas vamos ver, talvez ele vai trazer uma solução melhor, calma. Eu ainda tô defendendo o Pomodoro, mas eu tô começando a aceitar, porque faz sentido isso aqui que ele falou. Então, duração variável da tarefa. As tarefas de código variam de complexidade e muitas vezes não se encaixam perfeitamente no intervalo de 25 minutos. Algumas tarefas podem exigir foco prolongado e ininterrupto, enquanto outras são curtas e diretas. E aqui vem mais uma coisa que eu sempre falo. Quando eu falo de Pomodoro para as pessoas, eu não falo para você ser estrito, rígido e olhar e falar, não, é o Pomodoro igual o cara falou, 25 minutos, pausa 5. Não, cada pessoa vai se adaptar de uma forma. Tem gente que no começo não vai conseguir focar mais de 10 minutos, porque tá vivendo num mundo onde tá difícil focar 10 minutinhos. Então, o que essa pessoa vai ter que fazer? Vai ter que talvez começar com 10 minutinhos, com uma pausa de 2. Essa pessoa vai ter que se adaptar e depois aumentando. Só que chega um momento, cara, que não dá, só 25 minutos é pouco. E aqui, ó, falando como um profissional de uso de Pomodoro, é pouco 25 minutos. Ela só, pra mim, na minha opinião, ela só vai servir pra colocar a gente nos trilhos. E hoje vamos lá.
É legal colocar todo mundo na mesma página, porque eu já falei isso em outros lugares, mas não falei pra quem tá assistindo agora. Eu não uso o Pomodoro à risca e eu não uso todos os dias da minha vida. Definitivamente. Mas naqueles dias que eu estou com mais dificuldade de concentração, eu uso. E talvez eu use os de 25 minutos mesmo, pra eu sentir aquele prazer de terminar alguma coisa, ou de conseguir fazer alguma coisa e descansar e etc. Ou às vezes eu coloco de coisas maiores, mas o que talvez esse artigo está dizendo sobre o Pomodoro é se você usar ele de uma maneira onde você você não mexe um detalhezinho na regra. A regra é daquele jeito, então você faz daquele jeito. Então, troca de contexto. Quebras frequentes exigidas pela técnica do Pomodoro podem levar a troca excessiva de contexto, ok? Isso é contraproducente para tarefas que exigem concentração sustentada e uma compreensão profunda do problema em questão. Discordo. Trocar contexto, na minha opinião, cara, é uma das melhores sacadas para você trabalhar a sua criatividade e deixar o seu cérebro tinindo com um pensamento mais acelerado. Discordo. Eu entendi o que ele está dizendo. Que vai ter momentos onde você precisa ter uma compreensão profunda do problema, você tá ali se aprofundando nele e de repente você muda o contexto, porque o Pomodoro é mudar contexto mesmo. Quando você vai dar pausa intencional, você tem que fazer alguma coisa que você não estava estudando. Então eu entendo o que ele está dizendo, que em algum momento você vai estar tendo que se aprofundar, ok, nesse momento você não vai fazer a pausa, mas eu entendo que se o despertador tocou naquele momento, ele vai te atrapalhar. É verdade. Se você não estiver usando a técnica, mas entende o fundamento, então não vai ter o despertador ali te atrapalhando naquele momento. Só que tem um momento onde você tá tão imersivo naquilo que você já não consegue mais, olha, preste atenção. Tem um momento que você tá tão naquele problema que pra quem programa e tá com aquele bug de dias, nem de dias, né, de horas, né, porque daí de dias você ainda teve o descanso, você teve como dormir, mas você tá com um bug de horas, tenta mudar o contexto, tenta e me conta depois. Sai daquele problema, para tudo, vai beber uma água, vai caminhar com o seu cachorro, vai fazer um exercício e depois volta. Eu garanto pra você que essa mudança de contexto vai dar um refresco na sua cabeça e vai te fazer entender coisas ali que você tinha perdido já. Porque você tava com um olhar tão viciado no problema que você só precisava sair um pouquinho e olhar de fora e de repente tudo fez sentido. Não foi um nem dois, mas vários alunos que eu atendi, que às vezes estavam com problemas. Eu só fazia algumas perguntas pra eles e eu percebia que eles estavam nesse momento que estava tão fechado que eles não conseguiam responder perguntas óbvias mais. Aí eu falava pra eles assim, ó, vamos falar amanhã? Isso aqui tinha uma época que tinha o Launchbase aqui, né? Um primeiro curso que foi criado pela Rocket City que eu dei aula. Então eu atendia os alunos dessa forma. Eu falava assim, vamos conversar amanhã? Só que você vai fazer um desafio agora. Não olha mais pra isso. Já estudou esse outro assunto aqui? Ah, não estudei. Então estuda esse outro assunto aqui. Não olha mais pra isso. Amanhã a gente vai conversar. Eu não precisava do outro dia. O cara chegava pra mim no outro dia, 5 minutos antes da conversa, ele falava assim, Maicão, não acredito, cara. Eu entendi tudo que você falou ontem, eu abri aqui o problema, agora fez sentido, cara. Mas por que não tava fazendo ontem? Aí eu falava pra ele, cara, porque você tava num problema e tem um momento que você se fecha tanto nele que você não consegue olhar por fora. O óbvio você não consegue mais enxergar, fica uma bagunça, você só precisa mudar o contexto. Então aqui eu discordo. Eu acho que isso daqui precisa ter... Isso aqui é muito específico. Então eu discordo. Mas tá bom. Vamos lá. Eu concordei com os outros dois, então tá ganhando. A melhor alternativa é o Flowmodoro. Esse cara tá querendo me vender coisa. Vamos ver. A técnica Flow Time, também conhecida como Flowmodoro, criada por Zoe, como uma solução para o problema principal do Pomodoro, que eu não entendi qual que é o principal, porque aqui ele mostrou 3. Vamos ver. Ao contrário da técnica Pomodoro, o Flowmodoro faz a contagem crescente em vez de regressiva. Ela permite que você se concentre até sentir naturalmente necessidade de uma pausa. Ok. Então, quando você decidir descansar, basta parar o cronômetro, dividir o tempo de foco por 5 e definir uma contagem regressiva para o seu intervalo. Ok. Eu concordo, porque como eu falei, eu não uso o Pomodoro estritamente, né? Eu não uso ele todos os dias e eu acabo fazendo isso aqui. Intuitivamente. Concordo. Eu nem sabia que tinha uma técnica pra isso. Tô sabendo agora com vocês. Esse método respeita o seu estado de flow, de fluxo, e se adapta à natureza das variáveis das tarefas de código. Como implementar o Flowmodoro? Vamos entender melhor. A implementação do Flowmodoro é simples e pode começar com ferramentas tão básicas quanto o aplicativo de cronômetro, ou um cronômetro mesmo, tal. E aqui está um guia básico. Você vai escolher a tarefa. Você vai começar selecionando uma única tarefa na qual você vai se concentrar. Tem que ser pequenininho, né? Imagino eu. Isso garante que a sua atenção não fique dividida em várias tarefas e apenas naquela. Aí você vai começar o trabalho e aí você vai ligar o cronômetro para ver quanto tempo está passando. Isso vai marcar o início do seu período focado. Mergulhe na tarefa sem distrações. Pare o trabalho. Continue trabalhando até sentir a necessidade natural de uma pausa.
Não faça isso se você é TDA igual eu. Definitivamente eu não concordo com isso. Porque você vai fazer igual eu. Você vai entrar no flow quando você vê passou 5 horas da sua vida. E você ficou sentado ali sem ir no banheiro. Essa técnica é complicada. Não... Eu acho que não dá pra você esperar naturalmente a necessidade de uma pausa. Eu acho que você vai, de alguma forma, precisar pausar se você, por um acaso, parou e olhou o relógio e viu que passou, cara, 1h30, igual eu falei. Vai dar um problema de coluna. Isso pode acontecer quando você sente que a sua concentração está diminuindo. Então você tem que ter um bom autoconhecimento. Quando você atingiu um ponto de parada lógico na tarefa, ou seja, ok, você chegou até aqui, deixa eu parar um pouquinho. E aí você para o cronômetro. Esse tempo registrado é a duração do seu trabalho focado. Vamos supor que passou 2 horas, tá? Então você vai fazer uma pausa. O que você vai fazer? Você vai calcular o tempo de intervalo como 1/5 da duração do seu trabalho. Por exemplo, se você trabalhou 50 minutos, faça uma pausa de 10. Defina uma contagem regressiva. Aí sim, nesses 10 minutos, você vai deixar os 10 minutos para que ele toque. E aí você volta. E aí você, com essa proporção, garante que você descanse adequadamente sem perder o ritmo de trabalho. Agora eu vou até dizer que eu entendi melhor essa proposta dele da troca do contexto. Eu entendi melhor essa proposta. Que tipo assim, vai acontecer naturalmente de você não ser interrompido no momento que você está pensando profundamente sobre aquilo. Mas ao mesmo tempo, olha que legal, porque fez mais sentido. Se você perceber que você está travado no problema, você está travado, você não está conseguindo entender ali. Com essa técnica e com essa maneira que ele explicou, você vai fazer a pausa ali. Você vai fazer a pausa ali, você não vai continuar ali travado. Ok. Eu tô concordando. Você pode repetir esse ciclo indefinitivamente. Automatize o processo. Então eu tenho usado o Flomodoro, ele realmente me ajudou a melhorar a minha produtividade durante a codificação. No entanto, não tem uma pequena desvantagem, o processo repetitivo de configurar o cronômetro manualmente. Para resolver isso, estou trabalhando atualmente em uma solução que se integra perfeitamente ao fluxo de trabalho. E aí entra o Flomodoro, um aplicativo web que estou criando para automatizar e refinar o processo do Flomodoro. Flomodoro está atualmente... Eu sabia! Ele está vendendo o aplicativo dele. Nem sei se ele está vendendo. Nem sei se ele está vendendo, mas eu sabia que aqui tinha alguma coisa. Pricing! Tá vendo? Sabia, filho. Você não vai fazer, né? Aqui? Em cima de mim, não. Vamos voltar lá. Ele tá até fazendo aqui uma parada pra você poder comprar o aplicativo dele. Sabe o que eu tô pensando aqui? Vamos criar um aplicativo desse aqui, então. Vamos entender como que ele funciona. A gente cria um desse gratuito e joga pra galera. Mas enfim, ele tá desenvolvendo ainda. A gente pode... Vai lá, pô, se você gostou, vai deixar o link aí. Se quiser entrar no aplicativo do cara, entra, dá essa moralzinha pra ele. Porque é legal. O cara, afinal de contas, ele tá mostrando uma saída aqui bem interessante. Gostei, pessoal. Um bom artigo. Eu espero que você tenha gostado também. Lembra de deixar seu like e seus comentários sobre o que você achou desse vídeo. Te vejo no próximo. Abração do Maicão.